Desde pequeno, sempre fui muito observador. Notava detalhes que ninguém percebia, pequenas rachaduras nas paredes, diferenças mínimas entre tons de cores, sombras que mudavam de forma conforme o dia avançava. Achava que era só uma característica minha, talvez um pouco de toque, talvez só uma mania de quem cresceu muito tempo sozinho. Quando me mudei para meu primeiro apartamento, aos 28 anos, quis um lugar pequeno, discreto, onde eu pudesse trabalhar tranquilo, sem muita interação. Achei um apartamento num prédio antigo, 3 andares, poucos vizinhos, e um aluguel que cabia no meu orçamento. O quarto era modesto, com uma janela que dava direto para outro prédio, mas à noite, sem iluminação externa, o vidro se tornava um espelho perfeito. Nos primeiros dias, não notei nada de estranho. Mas, aos poucos, algo começou a me incomodar. Era sempre à noite, quando eu me deitava na cama, pegava o celular e, entre uma notificação e outra, o canto do meu olho captava o reflexo no vidro. No começo, eram coisas bobas, o abajur ligado, o guarda-roupa meio aberto, o lençol amassado, mas, depois de algumas semanas, comecei a perceber algo que me incomodou de verdade, a impressão clara de que, no reflexo, havia sempre uma silhueta atrás de mim. Não era nítido, não era óbvio, mas era inegável. O mais estranho era que, quando eu virava rapidamente para olhar o quarto de verdade, nada. O espaço vazio, silencioso, imóvel. Eu me convencia de que era paranoia, reflexos de objetos mal posicionados, jogo de luz. Mas, toda maldita noite, lá estava aquilo, uma sombra atrás de mim, imóvel, observando. Por dias tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas quem já passou por algo parecido sabe, quando a mente começa a duvidar dos próprios sentidos, não há mais paz. Comecei a mudar os móveis de lugar, fechei o guarda-roupa, tirei o abajur, mas a silhueta continuava lá. Em uma das noites, decidi encarar. Deitei de lado, de frente para a janela, e fiquei observando o reflexo, imóvel, por longos minutos. O quarto refletido parecia exatamente como o real, mas tinha aquela mancha escura. Eu fixava o olhar, tentava entender de onde vinha aquela sombra, qual objeto causava aquilo, mas não conseguia identificar ponto aos poucos. Fui percebendo que não era uma sombra de objeto. Era a forma humana mais nítida que eu já vi no reflexo, alta, magra, ombros levemente curvados, como se estivesse apenas esperando. Comecei a evitar olhar para a janela. Passava as noites virado para a parede ou com os olhos fixos no celular. Mesmo assim, sentia aquela presença. Um arrepio constante na nuca, como se alguém realmente estivesse ali, muito próximo, respirando silenciosamente, mas eu não tinha coragem de olhar. O ápice começou a se aproximar sem que eu percebesse. Minhas noites passaram a ser cada vez mais curtas, meu sono leve e quebradiço. Tinha pesadelos recorrentes, sempre eu, encarando o reflexo, e ele, se mexendo sozinho. No sonho, o reflexo levantava a mão, enquanto eu, imóvel, só conseguia assistir. Acordava suando frio, no meio da madrugada, com aquela sensação sufocante de que havia alguém no quarto, mas nunca via. Até que, numa dessas noites, algo realmente aconteceu. Era por volta de 3h40 da madrugada. Eu tinha acordado, como de costume, após um pesadelo. Estava deitado de costas, olhos fechados, tentando controlar a respiração, quando ouvi um som muito nítido, um estalo seco, seguido de outro, e depois de um terceiro, como madeira rangendo. Meus olhos se abriram automaticamente, e, mesmo sem querer, meus reflexos me fizeram olhar para a janela. Lá estava ele. Mas não como antes. Dessa vez, a silhueta não estava mais apenas atrás de mim, parada. Ela estava mais perto, bem próxima da cama, como se estivesse inclinada sobre meu corpo. Meu coração disparou. Me virei num movimento brusco, jogando as pernas para fora da cama e acendendo o abajur quase que num golpe. O quarto estava vazio. Claro, vazio. Fiquei sentado ali, ofegante, por minutos, com a luz acesa, encarando cada canto do quarto,
a porta fechada, o guarda-roupa trancado, a janela, e foi então que percebi: o vidro, que sempre refletia perfeitamente o quarto, naquele momento não mostrava nada. Nenhum reflexo. Nada. Como se fosse um vidro opaco. Levantei devagar, me aproximando, com o coração batendo tão forte que sentia o sangue pulsando nas têmporas. Coloquei a mão no vidro, tentando entender, e, como num estalo, o reflexo retornou, normal, igual sempre. Minha mente começou a vacilar. Não sabia mais se estava acordado, sonhando, se aquilo era um ataque de pânico, ou se era real. Na manhã seguinte, decidi que precisava sair dali. Fui trabalhar com olheiras profundas, a cabeça latejando, mas determinado a buscar outro lugar para morar. Mas, naquela noite, não consegui sair. Havia algo, um impulso, uma necessidade. Eu precisava encarar aquilo até o fim. Esperei anoitecer. Fechei todas as luzes do apartamento, exceto a do abajur, me deitei na cama, exatamente como sempre, e encarei a janela. O reflexo estava lá. E a silhueta, também. Dessa vez, ela parecia mais nítida do que nunca. Podia ver até o contorno da cabeça, dos ombros, como uma sombra compacta, densa. Fiquei olhando, sem piscar, até que o reflexo se moveu. Não foi um movimento brusco. Foi sutil, como alguém dando um passo à frente, inclinado, olhando mais de perto. Eu não me mexi. Não conseguia. Meu corpo estava paralisado, mas minha mente gritava, implorava para fugir dali. E então, o reflexo sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas eu juro, pela minha vida, que ele sorriu. E eu não estava sorrindo. Foi nesse momento que senti a consciência falhar. Minha visão ficou turva, as bordas escureceram e tudo se apagou. Quando acordei, não sei quanto tempo havia se passado. Estava no chão, com a cabeça doendo e o corpo gelado. A janela ainda refletia o quarto, mas a silhueta não estava mais lá. Pela primeira vez em semanas, o reflexo era apenas o reflexo. Depois daquela noite, não consegui mais dormir naquele apartamento. Passei os dias seguintes na casa de um amigo, até finalmente entregar as chaves. Nunca mais soube de ninguém que morasse ali. Nunca procurei. Mas, até hoje, toda vez que passo diante de um vidro à noite, especialmente quando ele reflete a minha imagem, eu evito olhar muito tempo. Porque, no fundo, uma parte de mim acredita que, se eu encarar por tempo demais, ele pode sorrir de novo. Me mudei para este prédio há cerca de um ano, quando consegui finalmente sair da casa dos meus pais. Queria o que quase todo mundo quer quando decide morar sozinho: liberdade, silêncio, uma vida sem interferências. E consegui. Pelo menos, foi o que pensei. O prédio é antigo, 3 blocos baixos, com corredores estreitos e paredes que deixam passar qualquer barulho. Desde o começo, fui percebendo quem eram meus vizinhos. A velha do 201, que nunca respondia aos cumprimentos, o casal jovem do 305, que brigava quase todas as noites, e o homem do 302, que eu só via muito de vez em quando. Esse homem me intrigava desde o início. Não sei o nome dele, nunca me apresentei. Só sei que era um sujeito magro, alto, de andar meio arrastado e olhar perdido. Eu o encontrava raramente, geralmente no hall de entrada ou nas escadas, mas ele nunca dizia nada. Apenas passava por mim, com um leve aceno de cabeça, como quem reconhece, mas não quer contato. Nas primeiras semanas, notei que, embora morássemos tão perto, o apartamento dele era estranho. Nunca havia sinais de vida. As janelas estavam sempre fechadas, nenhuma luz acesa à noite. E, ainda assim, às vezes eu ouvia sons vindo de lá. Eram barulhos discretos, quase imperceptíveis, o rangido de uma cadeira, passos lentos, um arrastar de móvel. Nada demais, no começo.
Até que, numa madrugada qualquer, acordei com um som diferente. Era um batido seco, 3 vezes, como alguém dando pancadas leves na parede. Olhei no relógio, 3h17. Me levantei, fui até a cozinha beber água, achando que era coisa da minha cabeça, e, quando passei pela porta de entrada, ouvi de novo, toque, toque, toque. 3 batidas secas, ritmadas, na parede do lado, exatamente onde ficava o apartamento 302. Fiquei parado ali, com um copo na mão, tentando entender. Não parecia o tipo de som acidental. Era ritmado, intencional, como um código. Mas o que me perturbou mesmo foi perceber que, depois do último toque, havia um intervalo, e então o som se repetia. Sempre 3 batidas, uma pausa longa, e 3 batidas de novo. Isso aconteceu por cerca de 5 minutos, depois, silêncio absoluto. Voltei para a cama, inquieto, mas tentando racionalizar. Talvez ele estivesse pendurando um quadro, talvez fosse um móvel pesado, talvez eu estivesse exagerando. Só que, nas noites seguintes, o padrão se manteve. Sempre na mesma hora, entre 3h e 3h30 da madrugada, as 3 batidas vinham, repetidas, por alguns minutos, e então, o silêncio. Comecei a ficar obcecado. Colava o ouvido na parede para tentar ouvir melhor, mas nunca via vozes, nenhum outro indício de que ele estivesse acordado ou fazendo alguma atividade. Só aquele toque cadenciado, seco, insistente. Em certo momento, cheguei a pensar que ele podia estar chamando ajuda, que talvez fosse um tipo de código, uma espécie de pedido silencioso. Considerei até bater na porta dele, perguntar se estava tudo bem. Mas, toda vez que me aproximava, travava. Havia algo estranho. Um peso que me impedia de interagir. Então, um dia, quando estava saindo para trabalhar, cruzei com ele no corredor. Dessa vez, ele parou, me olhou e, pela primeira vez, falou: "Você ouve, né?" Sua voz era fraca, mas firme, como quem já sabia a resposta. Eu fiquei paralisado. Só consegui balbuciar o quê? Ele sorriu. Mas não era um sorriso amistoso. Era um sorriso cansado, resignado, como quem sabe de um segredo terrível e não quer, mas precisa compartilhá-lo. E, então, sem dizer mais nada, virou as costas e entrou no apartamento dele. Fiquei ali, no meio do corredor, com uma sensação absurda de desconforto. O resto do dia não consegui pensar em outra coisa. Naquela noite, decidi ficar acordado. Me sentei no sofá, com todas as luzes apagadas, o ouvido atento, o corpo tenso. O relógio passou das 3h, e, como sempre, toque, toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. Só que, dessa vez, notei algo a mais. Entre as sequências de batidas, eu ouvia um sussurro. Muito fraco, abafado, mas humano. Me aproximei da parede, encostei o ouvido, e juro por tudo, ouvi uma voz, como se alguém estivesse recitando algo, uma palavra, uma frase, mas muito, muito baixo. Só que não conseguia entender. Parecia um idioma estranho, ou talvez apenas o som quebrado de quem perdeu a capacidade de articular direito. Na manhã seguinte, não aguentei. Fui até o síndico, perguntei sobre o morador do 302. Ele fez uma cara estranha e disse: "O 302? Aquele tá vazio, desde que o antigo morador morreu, há 6 meses." Meu estômago virou: "Como assim?" Perguntei, incrédulo. O homem morava sozinho, ficou doente, não aguentou. Desde então, ninguém mais alugou. Tá fechado. Fiquei mudo. Não podia ser. Eu via ele. Eu ouvia ele. Ele falou comigo, saí dali desnorteado, voltei para o apartamento e me tranquei. Passei o dia inteiro revendo as últimas semanas, revivendo cada encontro, cada som, cada detalhe. Nada fazia sentido. À noite, decidi acabar com aquilo de uma vez. Esperei dar 3 horas. Quando as batidas começaram, vesti o casaco, peguei a chave e saí do meu apartamento. O corredor estava deserto, silencioso. Fui até a porta do 302 e,
para minha surpresa, estava entreaberta. Empurrei devagar, e o ar frio e parado me atingiu como uma parede. O apartamento estava completamente vazio, sem móveis, sem sinais de vida, só poeira acumulada e cheiro de coisa fechada há muito tempo. Mas, ainda assim, as batidas continuavam. Agora, mais fortes, mais próximas, mais desesperadas. Segui o som, hipnotizado, até o quarto. E, ali, no meio do chão, havia um pequeno caderno velho, aberto numa página. Aproximei-me, tremendo, e li toque, 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 a mesma sequência, repetida por páginas e mais páginas, como uma obsessão, uma loucura. Foi quando, atrás de mim, ouvi uma voz. Agora você ouve, né? Me virei de supetão, mas não havia ninguém. Só o vazio. Saí correndo dali, desesperado, o coração explodindo no peito. Na manhã seguinte, voltei com o síndico e um chaveiro, para mostrar que a porta estava aberta. Mas, quando entramos, o caderno não estava mais lá. O apartamento estava fechado por dentro, com as trancas passadas. E, desde aquele dia, não ouvi mais as batidas. Mas, às vezes, deitado na cama, no meio da noite, ainda acho que escuto, bem de longe, toque, toque. Eu nunca fui uma pessoa muito aventureira, mas naquele final de semana eu aceitei o convite do Lucas, do Diego e da Camila para fazermos um acampamento numa trilha pouco conhecida, chamada Vale Seco. Era um lugar isolado, escondido no meio das montanhas, e que eles tinham conhecido através de um fórum de trilhas e aventuras. A ideia era simples: caminhávamos pela trilha durante umas 4 horas, acampávamos perto de um riacho, e no dia seguinte voltávamos. Parecia tranquilo, e de certa forma era. Até a noite cair. Saímos cedo, empolgados, rindo, brincando. A trilha era bonita, com árvores altas e vegetação densa, e, por mais que o nome, Vale Seco, sugerisse o contrário, encontramos sim um pequeno riacho de águas limpas, perfeito para montarmos as barracas. Durante o dia, tudo correu bem, fizemos comida, nadamos, e ficamos conversando sobre a vida, bebendo um pouco e tirando fotos. Foi só quando o sol se pôs que as coisas começaram a mudar. Primeiro, percebemos que o silêncio era incomum. Sabe quando você está no meio do mato e ouve o barulho típico? Insetos, sapos, vento nas folhas. Ali, não. Era como se alguém tivesse desligado o som. O riacho continuava correndo, mas parecia abafado, distante. Lucas foi o primeiro a comentar: cara, tá estranho esse silêncio, hein? Diego riu, dizendo que era só coisa da nossa cabeça. Camila fez piada, dizendo que era o Vale Seco até de som. Só que, conforme a noite avançava, essa ausência de sons começou a ficar opressiva. Tão opressiva que, às vezes, eu tinha a impressão de ouvir o meu próprio sangue correndo pelos ouvidos. Fizemos a fogueira, nos sentamos em volta, e, aos poucos, o assunto mudou. Lucas, que era o mais experiente, contou que tinha lido relatos de pessoas que tinham ido ao Vale Seco e relatavam sentir uma presença, uma sensação estranha, mas nada muito concreto. Eu ri, meio nervoso, e ele insistiu: é sério. O pessoal fala que, se você ficar quieto o bastante, ouve passos. Nesse momento, o ar pareceu ficar mais frio. Diego apagou o cigarro e ficou olhando para a mata, como se esperasse alguma coisa. Ficamos em silêncio, meio por brincadeira, meio por medo. E foi então que ouvimos passos. Lentos. Pesados. Vindo de dentro da mata. Não era bicho. Era ritmado demais. Camila soltou um riso nervoso, dizendo: muito boa a pegadinha, hein? Quem foi que armou isso? Mas ninguém respondeu. Os passos continuaram, cada vez mais próximos. Diego pegou a lanterna e apontou para o meio das árvores. Nada, só sombras e galhos. E então, pararam. Um silêncio mais espesso ainda caiu sobre a gente. Ficamos ali, olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Até que o Lucas levantou, dizendo que provavelmente era um animal.
Deu 2 passos em direção à mata e gritou: Quem tá aí? Silêncio! Ele apontou a lanterna, e nós todos seguimos atrás. Caminhamos uns 10 metros para dentro da mata, até o ponto de onde parecia ter vindo o som, e então vimos. No chão, havia uma série de pegadas. Não eram de animal. Eram humanas. Descalças. E mais estranhas ainda, pareciam afundar na terra seca de um jeito impossível, como se fossem de alguém muito pesado, ou como se a terra tivesse cedido apenas sob aqueles passos. Ficamos paralisados, tentando entender. E, nesse instante, ouvimos a voz. Muito fraca. Muito longe. Mas reconhecível: socorro! Todos nos entreolhamos, o coração disparado. Era uma voz feminina. Vindo mais de dentro da mata. Camila foi a primeira a falar: a gente tem que ajudar, mas Diego segurou o braço dela: calma. Pode ser uma armadilha. E então, de novo, mais fraca: socorro! Lucas disse: não podemos ignorar, e, contra o bom senso, seguimos a direção da voz. Andamos por talvez uns 10 minutos mata dentro, até que a voz parou. De repente. E o que ouvimos em seguida foi pior: passos, novamente. Só que dessa vez, não 1 ou 2, mas dezenas. Ao nosso redor. Vindo de todos os lados. Apontamos as lanternas, giramos, olhamos, mas não vimos ninguém. Só ouvimos passos pisando na terra seca, quebrando galhos, rodeando a gente. Camila começou a chorar. Diego gritava: quem tá aí? Mas ninguém respondia. Só os passos. E, então, do meio da escuridão, surgiram silhuetas. Primeiro uma, depois outra, depois várias. Paradas entre as árvores. Imóveis. Como se observassem. Eram altas, magras, completamente nuas. Mas o pior não era isso. O pior era que não tinham rosto. Onde deveriam estar olhos, boca, era só pele lisa e esticada. Ficamos paralisados, sem conseguir nem gritar. Até que, ao mesmo tempo, todas deram um passo à frente. Nesse momento, o pânico tomou conta. Corremos. Corríamos sem olhar para trás, desviando de árvores, galhos, espinhos, até que vimos o brilho da nossa fogueira ao longe. Chegamos no acampamento, ofegantes, e, para nossa surpresa, estava intacto. As mochilas, as barracas, a fogueira, tudo igual. Como se nunca tivéssemos saído. Só que, ali, no centro, em cima de uma pedra, havia algo que não estava antes. Uma foto. Uma foto nossa, tirada naquela tarde, quando ríamos perto do riacho. Só que, nós não tínhamos levado máquina fotográfica. E, o mais perturbador, ao fundo da foto, entre as árvores, lá estavam elas. As silhuetas. Paradas. Observando. Como se estivessem ali o tempo todo. Não dormimos naquela noite. Na manhã seguinte, desmontamos tudo e saímos dali o mais rápido que conseguimos. Nunca mais voltamos ao Vale Seco. E até hoje, quando lembro daquela foto, fico pensando: se aquelas coisas estavam ali o tempo todo, quem tirou a foto? Sempre morei com meus pais num prédio antigo, de 4 andares, no centro da cidade. Não era um lugar ruim, mas tinha aquela vibe meio decadente, sabe? O elevador vivia quebrado, as paredes descascadas, aquele cheiro de mofo impregnado. Nosso apartamento era no 301, terceiro andar. Acima de nós, só mais um, o 401, onde, até onde sabíamos, ninguém morava há anos. Era um imóvel vazio. O zelador, o seu Renato, dizia que o dono tinha morrido e os herdeiros nunca tinham resolvido a papelada. Mas, uns meses atrás, começaram os barulhos. No começo, achamos que estávamos imaginando. Parecia coisa simples, passos arrastados, rangidos no piso. Só que o apartamento estava vazio. Minha mãe chegou a comentar: acho que o prédio está velho demais, deve ser só madeira cedendo.
E eu quis acreditar nisso. Mas, conforme as semanas passaram, os sons ficaram mais claros. Passos e móveis sendo arrastados. Como se alguém estivesse mudando as coisas de lugar. Eu ouvia quase toda noite, especialmente quando ia dormir. O barulho começava sempre igual, passos lentos, pesados, depois aquele arrastar longo, como se puxassem um sofá. Meu pai dizia que era paranoia. Até que, uma madrugada, ele também ouviu. Estávamos os três na sala, vendo TV, quando veio aquele som seco do teto, tum. Depois, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Nos entreolhamos, sem entender. Até meu pai perguntou: Renato alugou o AP de cima? No dia seguinte, ele foi falar com o zelador, que negou: tá vazio, seu Jorge, fechado desde 2019. Mesmo assim, o barulho continuou, sempre de madrugada. Chegou um ponto em que minha mãe já não conseguia dormir direito. Eu também não. Começava a ouvir até durante o dia, o mesmo padrão, passos, móveis, silêncio. Até que uma noite, algo mudou. Eram umas 2 da manhã, eu estava no quarto, ouvindo música no fone, tentando abafar os sons do andar de cima, quando ouvi o trinco da porta do nosso apartamento mexer. Parei a música na hora. Não tinha ninguém na sala, meus pais estavam dormindo. Levantei, abri a porta do quarto e fui até o corredor. A porta da frente estava fechada. Mas a tranca de segurança estava solta, pendurada. E eu tinha certeza de que minha mãe sempre trancava antes de dormir. O coração disparou. Fechei a tranca, respirei fundo e tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça. Na manhã seguinte, falei com minha mãe. Você esqueceu de trancar ontem? E ela, claro que não, tranco toda noite. Aquela noite, foi a última que dormimos tranquilos. 2 dias depois, minha mãe saiu cedo pro trabalho, meu pai também. Eu tinha aula só à tarde e fiquei sozinho em casa. Estava lavando louça quando ouvi, claramente, a porta do apartamento de cima bater. E então, passos. Mas, dessa vez, não no andar de cima. No corredor. Bem na frente da nossa porta. Olhei pelo olho mágico, nada. Mas os passos continuaram, indo e voltando, indo e voltando. De repente, alguém bateu na porta. Não foi um toque leve. Foi uma pancada seca, forte, que ecoou pelo apartamento inteiro. Congelado, fiquei ali, sem saber o que fazer. Olhei de novo pelo olho mágico. E juro por tudo, não tinha ninguém. Nenhuma sombra, nenhuma movimentação. Minutos depois, ouvi os passos se afastarem, e a porta do 401 bater de novo. Quando meus pais chegaram, contei tudo. Meu pai, já preocupado, resolveu subir e verificar. Subimos juntos. A porta do 401 estava fechada. Mas, na maçaneta, havia marcas. Como se alguém tivesse ficado ali, segurando, esfregando, marcas de dedos, meio borradas, como se fosse gordura ou suor. Ficamos sem saber o que fazer. Meu pai tentou abrir, mas, claro, estava trancada. Fomos até o zelador e pedimos que ele abrisse, só para a gente ver. Seu Renato ficou resistente, mas, diante da nossa insistência, acabou subindo com a gente. Quando abriu, o apartamento estava completamente vazio. Só o chão empoeirado, algumas teias de aranha, janelas fechadas. Nada. Mas, quando íamos sair, eu percebi. No chão, perto da parede do fundo, haviam marcas. Arrastadas. Como se algum móvel, ou algo mais pesado, tivesse sido puxado várias vezes, criando rastros limpos no meio da poeira. E, numa das paredes, escrito com o que parecia ser unha, havia uma frase: "Vocês me ouvem?" O zelador ficou pálido. Trancou tudo e disse que ia avisar a administradora. Naquela noite, minha mãe pediu para dormirmos todos no mesmo quarto. E, mesmo com o apartamento trancado, os barulhos continuaram. Agora, mais fortes. Mais frequentes. Como se soubessem que tínhamos estado lá. No fim daquela semana, decidimos nos mudar.
Nunca mais voltei ao prédio. Mas, às vezes, sonho com aquela frase. Vocês me ouvem? E, no sonho, sempre ouço, ao fundo, os mesmos passos arrastados, seguindo o som da minha respiração.